O meu pela ordem diz respeito ao seguinte, presidente. Essa casa, inclusive, está quebrando uma tradição, e não é uma tradição obrigatoriamente boa ou não boa. Como o 12º da Câmara é passado religiosamente numa determinada data, tem sido praxe do Poder Legislativo efetuar o pagamento dos seus servidores, incluindo os vereadores, que são agentes políticos, no mês em curso, no mês da referência. Coisa que não aconteceu este mês antes do feriado. A interpretação que eu tenho é muito simples, e em relação à minha interpretação que eu estou levantando a minha questão de ordem. Nós estamos no dia 28 de junho. Foi introduzido pelo governo Godofredo Pinto, com muita luta dos trabalhadores de Niterói, foi introduzida a data base de junho, que estabelece a correção automática dos vencimentos do funcionalismo público do município, de lá e por tabela daqui. Essa tradição se manteve ao longo do tempo, desde o primeiro governo Godofredo, e ao longo do tempo também se manteve a tradição de, uma vez descoberto o IPCA, que serve de base ao reajuste de junho, e este é o IPCA de maio, então logo esse índice seja conhecido, uma vez levantado, a mensagem é encaminhada a essa Câmara, e isso não foi feito até agora. Queremos lembrar que a perda acumulada no poder aquisitivo do funcionalismo público municipal, tanto do poder executivo quanto do funcionalismo desta casa, quando diante de um IPCA de 8,8, o governo mandou uma mensagem de 5,5, isso significa uma subtração do poder aquisitivo do funcionalismo de exatos 37,5%. 37,5% do poder aquisitivo do funcionalismo foi subtraído em junho de 2015. O IPCA deste mês, o IPCA que se aplica à correção dos salários desse mês, que é o IPCA acumulado de maio de 2016, chega a 9,32. E nós não recebemos essa mensagem. Muito provavelmente, sem querer adivinhar o que o prefeito dirá ao seu líder, ou a quem lhe serve de base de apoio incondicional, mas qual é o problema? Ninguém tem dúvida que a data base é junho. E na hora que nós soubermos o índice, nós o aplicaremos e pagaremos no mês seguinte. Qual é o problema? Ninguém vai ter perda nenhuma. Pagaremos no dia seguinte. Isso seria razoável se as aplicações do Open Market ou Overnight, que só não existe para o cidadão comum, mas existem para os bancos e para os grandes correntistas, se isso não estivesse rendendo recursos para o município. É inaceitável, eu solicito a liderança do governo e aqueles que, de maneira incondicional, questionem a Secretaria Executiva do Governo, questionem a quem do governo, melhor, acharem conveniente questionar, onde está a mensagem que, no mínimo, deveria ser, sem considerar a perda já acumulada de 37,5%, quanto será o reajuste a ser encaminhado a esta casa pelo prefeito. O prefeito não esquece de nada, tem faltado recursos para a saúde, os remédios continuam faltando nos hospitais, nas unidades de saúde, mas não tem faltado, sabe o que, o presidente Paulo Bagueira? Não tem faltado um bastão de dinamite para explodir o túnel. Não só o empréstimo foi aprovado como um aditivo de 45 milhões nos contratos da Transoceânica, e não falta um centavo para comprar dinamite para explodir. Mas
não tem pressa diante de um índice que já foi conhecido há muito tempo, não tem consideração com aqueles que fazem do funcionalismo público, que fazem conta no final do mês. Se esse índice fosse conhecido, muito provavelmente o Poder Legislativo teria praticado para os seus servidores. Não tenho a menor dúvida, porque esse tem sido o comportamento. Só que a não informação e o não encaminhamento do índice pelo prefeito interrompe um processo natural. Eu ouvi, presidente, vou encerrar, uma história que não é nova, de que o prefeito está e continua insistindo perante a sua base para fazer cortes nos subsídios dos cargos comissionados. Da ordem de 10%, se eu não me engano, e que estaria insistindo com a sua base de fazer cortes também no seu próprio salário. Eu acho que o prefeito tem todo o direito de fazer do salário dele o que ele bem entender. Inclusive pegar uma parcela, como alguns fizeram já no passado, e devolver, se achar que está excessivo. Mas nós temos carreiras de Estado, de pessoas que fizeram concursos complexos e complicados para procuradoria, fiscal de tributo, fiscal de obra, fiscal de postura, pessoas de quem a cidade depende, sistema viário, para arrecadar. E eu estou pressupondo que a arrecadação é justa. Não estou discutindo se é injusta ou não injusta. Estou discutindo aqueles que fazem concurso e que nós queremos que continuem funcionário público de Niterói e não vão trabalhar pelo arroz salarial do outro lado da Bahia, como já aconteceu no passado. Estas pessoas têm como teto de limitação de remuneração o salário do prefeito. Portanto, nós, pelo menos a bancada do PSOL, não vai admitir nenhuma restrição de melhoria salarial do funcionalismo que implique, entre outras coisas, na diminuição de salário, inclusive dos cargos comissionados. Se o prefeito tem mais cargo comissionado do que necessitaria, essa é uma outra discussão. Mas aqueles que precisam trabalhar e dão com o seu trabalho a sua contrapartida, o que espera dele a população, precisa ter uma remuneração devidamente corrigida. E eu estou cobrando agora, na base do governo, não do presidente, que nós tenhamos. Essa semana, estamos na terça, mais 2 dias de trabalho e acabou o mês. Onde está a mensagem? O índice é conhecido, o prefeito precisa anunciar qual é a sua intenção. Continuidade do arroxo ou reparar o arroxo já imposto ao funcionalismo público municipal no ano passado, mandando logo essa mensagem para cá. Essa é a razão da questão de ordem. Não sei se o presidente do Poder tem alguma informação especial. Não, ainda não tem. O Galo, líder do governo, também disse que não tinha nenhuma informação. Ainda Obrigado, presidente.